Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso PPE. E no vídeo de hoje nós vamos resolver juntos duas questões da nossa lista de exercícios sobre matrizes, a nossa primeira lista sobre matrizes. E aí dessa lista eu escolhi um exercício que é o exercício de número 4, que é sobre os conceitos iniciais de matriz, e o exercício de número 6, que é sobre lei de formação de uma matriz. Então vamos lá? No exercício de número 4 é dada uma matriz A formada por esses elementos que nós estamos vendo aqui, e a partir desses elementos, dessa matriz, pede para que a gente encontre o resultado dessa expressão, A12 mais A21 vezes A23. Ou seja, esse exercício ele é um exercício que envolve os conceitos iniciais, porque ele se trata de identificação dos elementos dentro de uma matriz. Então, para conseguir fazer corretamente esse exercício, o mais importante aqui é saber identificar os elementos, porque eu preciso então somar e multiplicar alguns elementos dessa matriz. Então, para que eu consiga fazer isso, é importante saber identificar esses elementos. Para isso, então, vamos relembrar algumas ideias. Nós sabemos que aqui nós temos uma matriz chamada de matriz 2 por 3, ou seja, uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E aí nessa matriz, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E para identificar esses elementos, nós utilizamos a linha e a coluna que ele pertence como índice, para que a gente saiba como se referir a eles. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Portanto, nós chamamos esse elemento aqui de A11. Esse 11, então, indica a primeira linha e a primeira coluna. Aqui nós temos o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna, portanto, nós chamamos esse elemento de A21 e assim por diante. Então, o grande ponto dessa questão está em saber identificar os elementos que eu preciso para realizar o cálculo pedido. Então, vamos pensar aqui, ó, A12. Quem é o A12? É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, ou seja, primeira linha e segunda coluna, elemento é o 4. Então, seria o A12 mais... Quem é o A21? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. É o menos 2. Vou colocar um parêntese aqui. Multiplicando o A23. Quem é o A23? Segunda linha, terceira coluna. É o elemento 3. Agora basta que a gente resolva. No entanto, é importante ficar atento que aqui tem uma multiplicação e uma adição. É preciso lembrar que a multiplicação é resolvida em primeiro lugar. Então, nós vamos repetir o 4 e aqui vai ficar menos 2 vezes 3. O resultado dessa multiplicação é menos 6. Então, aqui agora eu tenho 4 mais 6 negativo, ou seja, 4 menos 6. O resultado disso, portanto, é menos 2, ok? E a gente passa então para o nosso segundo exercício, que é o exercício de número 6 lá na nossa lista, que é sobre lei de formação de uma matriz. Também é um exercício tranquilo, só dá um pouquinho mais de trabalho. Ele pede para que a gente escreva uma matriz 3 por 4, ou seja, uma matriz que contenha 3 linhas e 4 colunas, onde cada elemento da matriz respeite essa lei de formação que é dada para a gente aqui, já vamos falar dela. Antes de falar da lei de formação, já deixei pronto aqui para que a gente possa entender que se é uma matriz 3 por 4, ela vai ter uma linha, 2 linhas, 3 linhas, uma coluna, 2, 3, 4 colunas. Consequentemente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, ok? E aí, cada elemento desse, nós também precisamos saber diferenciá-los a partir do seu índice, né? O elemento da primeira linha e primeira coluna, A11. Primeira linha e segunda coluna, A12. E assim por diante. Elementos da segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna,
A22 e assim por diante, e o mesmo raciocínio se aplica aqui na terceira linha. Nós temos aqui então o A31, A32, 33 e 34. Então o que nós precisamos fazer é substituir cada um desses elementos por números. Porém, esses números, para que a gente saiba o número correto, a gente precisa seguir a lei de formação que foi dada. Eu não vou fazer dos 12 elementos, porque senão o vídeo fica muito extenso, mas eu vou fazer uns 3 elementos aqui diferentes. Eu tenho certeza que você consegue ir estendendo o raciocínio para todos os elementos até preencher toda a sua matriz. Então vamos pensar, a lei de formação que nos foi dada é essa que a gente pode observar aqui. Ó. O que essa lei de formação está dizendo? Que para encontrar cada elemento, né, cuja posição na matriz é dada por uma linha e por uma coluna, que aqui de forma genérica nós estamos chamando de I e J, eu preciso pegar o I. Quem é o I? É o número que me diz a qual linha ele pertence. Então, eu tenho que pegar o número que referencia a linha dele, elevar ao quadrado e subtrair por 2 vezes J. Quem é J? É o número que me indica qual é a coluna que esse elemento pertence. Na prática, isso fica muito mais claro. Vamos pegar um exemplo concreto aqui. Vamos escolher aleatoriamente, vamos supor que eu queira saber quem é esse elemento aqui, ó, que está na segunda linha e na terceira coluna. Se é a segunda linha e a terceira coluna, portanto, é o A23 que eu estou falando. Ou seja, se aqui é o A23, o I, que indica a linha que ele pertence, vale 2. O J, que indica a coluna que ele pertence, vale 3, por isso ele é o A23. O I vale 2, que indica a linha, e o J vale 3, que indica a coluna. Como que eu vou, então, achar esse elemento A23? Quem é o elemento que vai ficar nessa posição aqui do A23? Eu vou seguir a minha lei de formação. Então, para eu encontrar o A23, o que a lei de formação me diz para fazer? Pegar o valor do I e elevar ao quadrado. Ó, o meu I vale 2, então 2 ao quadrado, e subtrair 2 vezes o valor do J. 2 vezes, o meu J não vale 3, então 2 vezes 3. Como que vai ficar o resultado disso? Quanto vai ser então o meu A23? 4 menos 2 vezes 3 é 6, então 4 menos 6. Portanto, o meu A23 é o elemento menos 2. Então, eu sei que aqui no lugar do A23 vai ficar o menos 2. Lembrando, o A23 é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, certo? Então, vamos supor que eu queira pegar um outro elemento qualquer. Poderia ser o A14. Vamos trabalhar agora com o A14, que é o elemento que está na primeira linha e na quarta coluna. Como que eu encontro, então, o meu A14? Primeiro, eu preciso conseguir identificar, preciso ter clareza de que, se eu estou falando do A14, o meu I vale 1, que é o número que indica a linha do elemento, e o meu J vale 4, que é o número que indica a coluna do meu elemento. Sabendo disso, agora sim eu posso fazer o cálculo do meu elemento A14. Seguindo a lei de formação, eu pego o I, que é o valor do I, e elevo ao quadrado, ou seja, 1 elevado ao quadrado, e subtraio 2 vezes o valor do J. Nesse caso, o meu J vale 4, então 2 vezes 4. Portanto, o meu A14 vai ficar 1, que é o resultado de 1 ao quadrado, menos 2 vezes 4 é 8. 1 menos 8 vai dar menos 7. Portanto, o elemento A14 é o elemento menos 7. E seguindo esse raciocínio, você pode preencher toda a matriz que foi pedida no exercício. Percebam que nós vamos ter que repetir essa fórmula matemática para todos os elementos da nossa matriz. Se são 12 elementos, eu tenho que repetir essa fórmula matemática 12 vezes. O que vai mudar é o valor do I e o valor do J para cada elemento, porque isso varia de acordo com a posição do cara que nós estamos procurando, ok?
Bom, pessoal, espero que tenham gostado e qualquer dúvida participem do fórum e do chat, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.